Olá, eu sou o professor Jairo Postal e na aula de hoje nós vamos fazer alguns exercícios de coesão textual. Só para relembrar o que é coesão, é uma das qualidades do texto. Se o texto é um todo de sentido, a coesão, metaforicamente, é a linha que amarra as palavras ou as frases do texto. Tá? Um vício muito comum que detectamos em alunos do ensino fundamental ou do ensino médio é a repetição de palavras. Porque essa repetição é natural na língua oral, mas quando nós trazemos o texto para a língua escrita, nós temos que tomar alguns cuidados. Evitar a repetição é um deles. Então, por exemplo, suponhamos que um professor peça que se redija um texto falando sobre a violência na cidade de São Paulo. Como o tema da redação, o assunto é violência, há uma inclinação natural do aluno de repetir a palavra violência. Porque se o texto vai falar sobre violência na cidade de São Paulo, o termo violência ele vai acabar sendo repetido. Então vejam bem, a ideia tem que ser mantida, a ideia tem que ser retomada, mas não a palavra. Então, por exemplo, suponhamos que alguém abra o texto assim: há muita violência na cidade de São Paulo. Essa violência já começa no próprio lar. Quando o aluno entra na escola, se depara com violência. Na rua há muita violência. Os policiais tratam os marginalizados com violência, violência, violência. Ora, o texto fica monótono, enfadonho. Então, há uma grande diferença entre a modalidade oral e a escrita. A modalidade oral ela é mais fluida, ela é mais dinâmica, ela tem menos preocupação com o estilo gramatical, a correção. Agora, na língua escrita, nós temos que nos preocupar com isso. Tá? Então, existem algumas técnicas, alguns mecanismos para evitar a repetição de palavras. Ora, como é que nós evitamos a repetição de uma palavra num texto? Suponhamos que ela apareça várias vezes. Bom, nós podemos usar um sinônimo. Tá? O que são sinônimos? São palavras que têm uma proximidade muito grande desse significado. Tá? Os linguistas questionam se existem ou não sinônimos perfeitos. A maioria diz não haver, porque sempre há nuance entre um e outro. Cão e cachorro são sinônimos perfeitos? A palavra cachorro nos evoca uma imagem de um animal canino mais dócil do que cão. Não é? Então sempre há uma nuance, mas o problema não é esse aqui, tá? Então palavras sinônimas são aquelas que têm significados muito próximos, ou como alguns gramáticos dizem, significados iguais. Rebelião e motim, remédio e medicamento, fofoca e fuxico, cão e cachorro, né? Morrer e falecer, aí vai. Agora, o que são hiperônimos e hipônimos? Quando nós temos dois termos relacionados, um pode ser mais abrangente que o outro. Então nós não podemos dizer que maçã e fruta são palavras sinônimas, porque fruta é um termo muito abrangente. Fruta engloba maçã, pera, abacaxi, tá? Goiaba, jabuticaba. Já maçã é um termo mais específico. Então não existe aqui uma relação sinonímica. Nós dizemos tecnicamente que fruta é um hiperônimo, hiper grande, ônimo nome, é o grande nome, é o nome guarda-chuva, aquele que engloba outros, e o hipônimo é o termo específico, tá? Então nós vamos fazer aqui um treinamento pegando alguns enunciados em que aparecem palavras repetidas e no lugar delas colocando ou um sinônimo, ou hiperônimo, ou hipônimo, não importa, tá? Porque depois nós vamos trabalhar
a coesão usando pronomes. Vamos começar pelo mais fácil. O padre rezou uma bela missa de Natal. Todos foram cumprimentar o padre. No lugar da palavra padre, eu quero que vocês coloquem um sinônimo ou hiperônimo, tá? Mas não pronome, hein? O exercício pede para colocar ou sinônimos ou hiperônimos. Eu poderia colocar todos foram cumprimentá-lo. Não. Todos foram cumprimentar ele, pior. Se eu disser todos foram cumprimentar ele, eu estou colocando um pronome e infringindo uma regra gramatical. Se o verbo termina em R, o O vai virar lo, cumprimentá-lo, mas não é para colocar pronome. Qual seria aqui um sinônimo ou hiperônimo? Por exemplo, sacerdote. O padre rezou uma bela missa de Natal, todos foram cumprimentar o sacerdote. Mas só caberia sacerdote? Não. Eu poderia colocar religioso, tá? Eu poderia colocar o pároco. Qualquer palavra que fizesse uma relação com padre. Sacerdote em relação a padre é um hiperônimo. Sacerdote é um termo abrangente. Sacerdote engloba padre, bispo, cardeal, papa, pastor. O pastor é um sacerdote. Tá? Líderes religiosos, até pagãos. Tá? No politeísmo, nas religiões da antiguidade, havia o sacerdote que fazia sacrifícios para os deuses mitológicos. Então, sacerdote é um termo bem abrangente. Mas eu posso colocá-lo sim, porque dentro de um texto ele vai retomar a outra palavra. Então, se eu repito, eu estou tornando o texto pobre. Quando eu coloco uma palavra que retoma outra, eu estou dando coesão, eu estou costurando as palavras, está havendo aí um ligamento entre elas. Vamos pegar mais uma. A mãe levou a criança ao pediatra, porém não confiou nas orientações dadas pelo pediatra. Ora, eu tenho aqui um enunciado curto, um período curto. Eu posso evitar essa repetição. No lugar de pediatra, eu poderia colocar médico, doutor, profissional, especialista. Veja quantas opções. Tá? Esse tipo de exercício já vai nos preparando para, num texto, pensar nas várias possibilidades de evitar a repetição. A mãe levou a criança ao pediatra, porém não confiou nas orientações dadas pelo médico, pelo doutor, pelo profissional, pelo especialista. Aqui pelo médico, tá? Qualquer uma delas. Quando nós temos uma repetição, uma reiteração maior, nós vamos colocando várias possibilidades. Em 2020, o coronavírus matou milhares de pessoas. Os cientistas estão pesquisando vacinas contra o coronavírus, para não repetir coronavírus, contra a doença, tá? Contra essa doença. A Catarina levou sua filha ao zoológico, mas a filha chorou quando viu todos aqueles bichos enjaulados. Para evitar a repetição de filha, eu posso colocar um sinônimo ou um hiperônimo, né? Mas a menina, a garota, a criança, tá? Aí eu tenho filha e tenho criança. Qual das duas é mais abrangente, não é? É filha ou criança nessa relação? Aqui nesse contexto, a filha é um termo mais abrangente, porque a filha pode ser adulta, a filha pode ser criança, a filha pode ser adolescente. Tá? A filha é um termo mais abrangente em relação à criança, nesse contexto. Bin Laden é um indivíduo extremamente perigoso. Bin Laden foi morto pelas forças especiais dos Estados Unidos em uma operação terrestre no Paquistão. Ora, para eu não repetir Bin Laden, qual era a principal característica do Bin Laden? Ele era um terrorista. Então, esse terrorista, esse homem, tá? Esse extremista, ele era um extremista, um terrorista, esse homem. Evitamos a repetição.
As pessoas estão conscientizadas dos malefícios causados pelo fumo, mas muitas pessoas não conseguem se libertar desse vício, mesmo após inúmeras tentativas. Para não repetir pessoas, mas muitos indivíduos, muitos fumantes, certo? Há múltiplas possibilidades. O diretor daquela universidade demitiu vários funcionários. Os funcionários acionaram um processo trabalhista contra a universidade. Ora, para eu não repetir funcionários, eu poderia colocar os colaboradores, os demitidos, tá? Eu não estou repetindo. Em uma está demitiu, na outra demitidos. Em uma eu tenho o verbo e na outra eu tenho um substantivo, né? Os demitidos aqui acabam sendo substantivados. Contra a universidade, contra a empresa, contra a instituição, certo? Então, os demitidos acionaram um processo trabalhista contra a instituição. Vejam como fica bem melhor, não é? O diretor daquela universidade demitiu vários funcionários. Os funcionários acionaram um processo trabalhista contra a universidade. Fica repetitivo, monótono. Olha como melhora a qualidade. Aquele aluno estudou muito para o vestibular, porém o nível das provas do vestibular era alto. O vestibular é o quê? É um exame, é um processo seletivo. Então, o nível das provas do exame, do processo seletivo, evitou-se a repetição de vestibular. O aluno não fez o trabalho exigido pelo professor por motivo de doença. Então, o professor, o docente, o mestre, decidiu protelar a entrega nesse caso. O docente. Esse carro será um sucesso ao ser lançado no mercado. Esse carro é bonito, confortável e, principalmente, muito econômico. Ora, para eu não repetir carro, eu posso colocar esse veículo, esse automóvel. Os pais de Alexandre encontraram um animal atropelado na estrada e conduziram o animal ao veterinário mais próximo. Eu pedi aqui um sinônimo de animal, não é? Ou hiperônimo, bicho. Conduziram o bicho, tá? Agora aqui jamais eu poderia colocar, por exemplo, e conduziram o cachorro, tá? Aqui eu não estaria autorizado a fazer isso, porque o contexto não me permite dizer que tipo de animal que é. Então eu sou obrigado aqui a colocar bicho. Animal e bicho são sinônimos, certo? Reescreva as frases seguintes empregando no lugar das palavras repetidas um pronome. Agora é uma parte um pouco mais complicada. Em vez da palavra repetida, em vez de nós colocarmos um sinônimo, vamos colocar um pronome, tá? O padre rezou uma bela missa de Natal. Todos foram cumprimentá-lo. Lembram a primeira? Na anterior nós colocamos, todos foram cumprimentar o sacerdote. Todos foram cumprimentá-lo. Agora eu quero um pronome. Ah, poderia ser todos foram cumprimentar ele? Não. O ele e o ela, os pronomes ele e ela não podem ser complementos de verbos que não exijam preposição. Eu não posso dizer cumprimentar ele, abraçar ele, ver ele, tá? Agora, se houvesse uma preposição, sim. Tá? Se entre um sair com ele, aí sim, sair com ele. Eu tenho o com aí entre o verbo e o ele. O que não pode é colocar o ele imediatamente após o verbo como complemento dele. O funcionário queria usar o computador, mas não sabia como ligar o computador. No lugar da palavra repetida, eu quero um pronome. Poderia colocar aparelho? Poderia, se fosse um texto aberto. Aqui nós estamos pedindo um pronome, mas não sabia como ligar ele. Não, eu não posso dizer cumprimentar ele, ligar ele. Eu tenho que, no lugar do ele, colocar o o. Não sabia como ligar o. Opa, mas o verbo termina em R. Lembram a regrinha? Quando o verbo termina em R, Z ou S,
raízes, RZS, RZS. O R cai, o O vira Lô. O Z cai, o O vira Lô. O S cai, o O vira Lô. Não sabia como ligar Lô. E não ligar ele. As faxineiras lavaram as cortinas e colocaram as cortinas nas janelas. Eu quero que vocês peguem a palavra repetida, cortinas, e no lugar dela coloque um pronome. Aqui cabe o elas, né? As faxineiras lavaram as cortinas e colocaram elas. Não é colocaram elas. O pronome ele, ela, eles, elas não pode vir após o verbo como complemento, a não ser que houvesse uma preposição. Entreguei a elas. Aí poderia. Agora, colocaram elas, não. No lugar do elas, eu vou colocar o as. Colocaram as. Não. Nós já vimos isso em uma aula anterior. Se o verbo terminar em RZS, raízes, RZS, o R, o Z e o S caem e o O e o A se transformam em Lo e Lá. Agora, se o verbo terminar em M, o as se transforma em nas. As faxineiras lavaram as cortinas e colocaram nas janelas. Colocaram nas... Opa, mas tem dois nas aqui. Colocaram sim, são dois nas diferentes. O primeiro nas equivale a elas, colocaram elas. O segundo nas é nas janelas, está indicando o lugar. Aquele nas é a soma de em mais as, tá? Na língua portuguesa, quando nós temos no e na, esse no e na, quando estão indicando o lugar, é em mais o, em mais a. Estou no banco, estou em o banco. Em o banco é no banco, tá? Estou na loja, em a loja, em mais a é na. Então, aquele primeiro nas refere-se ao elas. As faxineiras lavaram as cortinas e colocaram elas nas janelas. Colocaram-nas nas janelas. Pegou a agenda e anotou na agenda o meu telefone. Ora, gente, no lugar de agenda eu vou colocar ela. Mas veja, pegou a agenda e anotou na agenda. Quem anota, anota em algum lugar. Pegou a agenda e anotou em ela, não é em ela, anotou nela o meu telefone. Tá? Um grupo de aposentados foi ao gabinete do prefeito e pediu ao prefeito isenção do IPTU. Um grupo de aposentados foi ao gabinete do prefeito e pediu a ele isenção do IPTU. Pediu a ele. Quem pede, aqui eu posso colocar o ele, porque eu tenho a preposição. Pediu a ele. Agora, eu poderia colocar também pediu-lhe. Vejam, quando é que eu uso o lhe? O lhe equivale a ele. A ele. Entreguei a ela o presente. Entreguei-lhe o presente. Eu dei a ele o livro, dei-lhe o livro. O a ele equivale ao lhe. Os peritos examinaram o produto químico, mas ninguém sabia dizer o que o produto químico era. Para nós não repetirmos produto químico, nós colocamos ele. Os peritos examinaram o produto químico, mas ninguém sabia dizer o que ele era. Ele, o produto químico. Rodrigo comprou um lanche, mas ao provar o lanche, não gostou do lanche. Ora, Rodrigo comprou um lanche, mas ao provar ele, não. Mas ao prová-lo, o verbo termina em R, o R cai e o O transforma-se em lo. Mas ao prová-lo, não gostou dele e não do lanche.
Rodrigo comprou um lanche, mas ao prová-lo não gostou dele. Aqui na nossa tela saiu errado. É não gostou dele. Comprou um lanche, mas ao prová-lo não gostou dele. O rapaz comprou flores para a namorada, porém está com vergonha de caminhar com as flores até a casa da moça. O rapaz comprou flores para a namorada, porém está com vergonha de caminhar com elas. Eu pedi para colocar um pronome com elas até a casa da moça. O governador recebeu um pacote sem remetente. Teve medo de abrir o pacote, pois acreditava que dentro do pacote houvesse uma bomba. O governador recebeu um pacote sem remetente. Teve medo de abrir ele. Não, não é abrir ele. O ele não pode vir após um verbo como complemento. Abrir ele. Comprar ele. Não. Teve medo de abri-lo, pois acreditava que dentro dele houvesse uma bomba. Os sequestradores, para libertarem as crianças, exigiram da família um valor exorbitante. Como a família não possui a quantia solicitada, o impasse continua. Para eu não repetir a palavra família, vou colocar um pronome. Como ela não possui a quantia, ela, a família. Encontraram o pedreiro e devolveram ao pedreiro as ferramentas que o pedreiro havia emprestado. A palavra pedreiro aparece 3 vezes, eu a mantenho na primeira. E devolveram ao pedreiro. Devolveram a ele. Ou lhe. Devolveram-lhe. Tanto faz. Eu aconselho colocar aqui lhe. Vão entender por quê. Encontraram o pedreiro e devolveram-lhe as ferramentas que ele havia emprestado. Se eu colocar ali a ele, eu vou repetir a palavra a ele. Encontraram o pedreiro e devolveram a ele as ferramentas que ele havia emprestado. Então, para evitar a repetição do ele, coloca-se o lhe. Encontraram o pedreiro e devolveram-lhe as ferramentas que ele havia emprestado. Fica melhor assim, né? Assim nós evitamos a repetição do pronome ele, certo? Então, é só por hora, tá? Nós tivemos uma visão geral do que é clareza, coerência e coesão, que são as qualidades básicas do texto, tá? Em breve nós vamos começar a estudar a correção gramatical, tá? Até logo.